Namastê, irmãos e irmãs sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Com muita satisfação, com muita emoção, estamos aqui inaugurando este programa, esta novidade aqui na programação da Esotérica FM, o programa Lux Esotérica, o programa que vai trazer realmente muita luz, muita paz, muito conhecimento, muita sabedoria para todos os nossos queridos amigos e amigas, ouvintes e também nossos queridos simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. Agradecemos muitíssimo o prestígio de todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento, amigos de todo o Brasil e inclusive do exterior, de Portugal também nos acompanhando. Agradecemos realmente o prestígio que vocês têm nos dado e essa nova iniciativa. Realmente o programa Lux Esotérica ele foi planejado desde os primórdios aqui da Rádio Esotérica FM, quando nós já divisávamos a possibilidade de abrir este canal, este meio de comunicação que nos é permitido, que nos é facultado através da internet. Essa maravilhosa tecnologia que tem permitido à humanidade realmente revolucionar a sua comunicação. E a Esotérica FM foi planejada desde o final do ano de 2006, quando já através da internet nós divulgamos a ideia de termos uma rádio junto aos associados da loja Esotérica Virtual e começamos junto a eles a captar recursos, doações para que a Esotérica FM se transformasse numa realidade. A Esotérica FM veio à luz, né? Nasceu no mês de março de 2007 e desde março de 2007 até esse momento ela veio trabalhando, tocando realmente músicas, apresentando uma cena artística bastante aprofundada, trazendo músicas que realmente não tocam em outras rádios. E muito precisamente a música da nova era, a música instrumental, mantras, vários tipos musicais e também estilos da boa música, músicas que realmente ajudam no relaxamento, no retirar do estresse do nosso cotidiano e assim acabam trazendo a nossa alma até o contato com a sua verdadeira essência. E o programa Lux Esotérica, que começa hoje, tem um objetivo muito claro. Ele pretende estudar de forma continuada e comentada os clássicos da literatura esotérica, ocultista, teosófica e espiritualista em geral. Aqui nós estaremos trazendo textos e artigos dos mais diversos segmentos do esoterismo, do ocultismo, dos grandes segmentos religiosos, procurando fornecer aqui informações para que todos vocês, nossos amigos ouvintes, possam ter acesso a uma gama bastante variada de informações, verdadeiramente uma cultura espiritual que auxilia a todos na sua evolução. E nós nos pautaremos aqui sempre por princípios bastante elevados, principalmente o princípio da liberdade de pensamento, do livre pensamento. Nós cremos realmente que o ser humano é livre, cada um de nós é livre para buscar os melhores caminhos para a sua evolução. Então, o ser humano não só é livre, como é a expressão do seu ser espiritual, e assim sendo, nós sempre garantiremos aqui a multiplicidade de abordagens
trazendo para vocês sempre coisas interessantes, informações que com certeza irão elevar a sua cultura, porque nós sabemos que conhecimento é poder, e o poder bem empregado sempre desenvolve, sempre traz a evolução. E como sempre nós temos que agradecer aqueles que tornaram possível a existência dessa emissora, os nossos queridos associados da Loja Esotérica Virtual, aos nossos simpatizantes, aqueles que puderam nos doar recursos para que nós comprássemos os equipamentos e pudéssemos estar aqui transmitindo para vocês este programa que na data de hoje se inaugura. E é realmente uma oportunidade muito festiva e também é uma data especial, porque hoje é o dia 9 de setembro do ano de 2009 e começamos esse programa exatamente às 9 horas e nesse exato instante que eu comento essa parte numerológica são 9 horas e 9 minutos. Então, dentro do nosso calendário estamos no dia 9 do 9 às 9 horas e 9 minutos. Consideramos esse momento o nascimento do programa Lux Exotérica, o programa que vai trazer informações sobre a luz que existe dentro do nosso ser, a luz espiritual. E agradecemos àqueles que estão contribuindo, não só com a sua presença, com a sua audiência, mas também materialmente para que nós pudéssemos estar aqui nos comunicando com vocês. E esta numerologia desse dia realmente é muito interessante, porque o número 9 não é um algarismo qualquer. Dentro da numerologia, essa grande ciência oculta que se desenvolveu através dos tempos, o número 9, dentre os algarismos, do 0 até o número 9, é considerado o número superior, o número da iniciação, o número do homem. Inclusive, alguns sistemas numerológicos sequer mencionam ou utilizam o número 9 diretamente. Inclusive, o próprio sistema numerológico que eu utilizo para fazer os mapas numerológicos dos nossos queridos associados da Loja Esotérica Virtual, ele só tem o algarismo 9 através da soma de outros algarismos, porque o próprio desenho, a própria arquitetura visual desse número demonstra que ele é a subida da energia, com a bolinha para a parte superior, a esfera na parte superior, indicando que ele é a demonstração da subida final da energia. Então, começar um programa, inaugurar um programa no dia 9 do 9, às 9 horas da noite, é um privilégio para nós, ainda mais sabendo que todos os nossos irmãos, nessa nossa vida corrida e atarefada que nós temos, principalmente aqui na cidade de São Paulo, onde nós estamos transmitindo, que é nada mais, nada menos do que a maior cidade do Brasil, da América do Sul e do Hemisfério Sul. São mais de 11 milhões de habitantes, 5 milhões de carros, e quando todo mundo sai na rua ao mesmo tempo, a gente percebe o quão difícil é viver tanta gente junto assim. Mas também essa vida corrida, essa vida urbana também tem as suas oportunidades, e a oportunidade é a do aumento da vida cultural, das oportunidades de se acessar mais informações, culturas diferentes, E nesse momento que nós estamos transmitindo, temos a concorrência, a concorrência da novela, da Globo, A Caminho das Índias. Daqui a pouco nós vamos ter aí o jogo da seleção brasileira, E ainda bem que hoje o programa vai ser mais curto, é um programa realmente de inauguração, um programa onde nós estamos expressando mais
a felicidade de nós podermos transmitir essas palavras para vocês, ouvintes. Então, dentro desse aspecto que nós estamos comentando para vocês, nós vemos que surgiu a necessidade de nós termos esse canal de luz, esse canal de sabedoria que vai se transformando a Esotérica FM e que é também a loja esotérica virtual, que já está no ar já há 13 anos, com mais de 2 milhões de visitas, e a Esotérica FM também tem cerca de 600 ouvintes diferentes todos os dias. Do ponto de vista musical e artístico, nós sabemos que está sendo preenchido o nosso objetivo. E agora, com o programa Lux Esotérica, nós também vamos preencher o lado sabedoria do lema da rádio, que é música e sabedoria para a sua alma. Nós já trouxemos nos últimos 2 anos muita música e agora vamos começar a trazer muita informação, muito conhecimento, muita sabedoria para vocês, ouvintes. Então este é o primeiro de uma longa série de programas que virá. Nós estaremos aqui impreterivelmente de segunda a sexta-feira às 21 horas, sempre falando com vocês, ouvintes. E nós sabemos que o mundo está mudando a uma velocidade muito rápida, as coisas vão se alterando, a tecnologia vai influenciando o ser humano e sabemos que a humanidade, o ser humano, na verdade ele é um grande registrador de energias. Nada acontece por acaso, meus amigos. O acaso realmente não existe. Não existe isso que se chama de acaso, de sorte ou de azar. O que existe realmente é a grande lei cósmica, a lei da harmonia, a lei do equilíbrio. Sempre que alguma coisa aparentemente nova surge no mundo, é porque ela é decorrência dessa grande lei de harmonia, dessa lei do eterno retorno, daquilo que volta a energia para que ela restabeleça o equilíbrio. Então nós estamos num momento crítico, um momento de transformação na humanidade, que é a passagem de 2 grandes eras astrológicas, né? A era de Peixes, que vigiu por cerca de 2.000 anos, que teve praticamente a sua inauguração com o surgimento do Salvador cristão, do Mestre Jesus, né? Que o cristianismo adotou o próprio símbolo do peixe como um dos seus símbolos principais, e essa era trouxe muitas coisas para a humanidade. O signo de Peixes é um signo de extremo idealismo, um signo de pessoas e de influências relativas à crença, ao idealismo, às religiões. Então, nos últimos 2.000 anos da era de Peixes, nós vimos como a humanidade desenvolveu religiões devocionais, não só o cristianismo, mas a religião muçulmana, diversos segmentos devocionais no Oriente também surgiram. Tivemos a própria fixação do budismo, né? Que infelizmente não fez sucesso na Índia, né? Como bem diz aquela passagem bíblica, né? Ninguém é profeta na sua terra e lamentavelmente o Senhor Buda não fez sucesso na Índia, que hoje em dia só tem 2% de budistas, né? O budismo foi fazer sucesso em plagas mais distantes, no Tibete, ou então na China, no Japão, na Coreia, e por incrível que pareça, passados 2.600 anos, hoje o budismo floresce em todo o mundo, e isso é uma alegria muito grande. Mas todas essas religiões, né, o budismo, o cristianismo, a religião muçulmana e muitas outras fés, na verdade são expressões dessa grande era de Peixes que terminou, que chegou ao seu fim. Então começa uma nova era
astrológica, que é a Era de Aquário. E as pessoas sempre nos abordam e perguntam, né? Mas quando começou a Era de Aquário? Realmente não há uma data, um dia específico onde alguém chega e diz, olha, a partir de hoje começou a Era de Aquário. Mas com certeza a grande mudança energética planetária se deu no século passado, na década de 60, quando revoluções culturais, revoluções sociais, econômicas se deram na humanidade, e muitos podem até ter ficado desapercebido daquilo que estava acontecendo, mas na verdade foi o registro humano de grandes energias cósmicas que entraram em ação. Então houve a própria revolução sexual, que nada mais é do que uma mudança no uso também da energia, e nós vemos que o ser humano, né, chega definitivamente ao espaço, buscando de uma maneira ainda muito materialista, mas buscando um retorno ao cosmos. E também na década de 60, por incrível que pareça, é quando começou o desenvolvimento da tecnologia, que nos permite estar aqui falando com vocês, amigos e amigas ouvintes. No dia 2 de setembro de 1969 é o dia que se comemora o nascimento da internet. Mesmo que tenha sido no ambiente militar, de telecomunicações, mas a ideia de redes, né, que permitem a interconexão de universidades, de centros de pesquisa, e depois, na década de 90, nós chegamos até o ponto comercial da internet, mas tudo isso começou em setembro de 1969. E eu pessoalmente acredito que essa data deveria ser transformada na data que marca realmente o surgimento definitivo da Era de Aquário. Ou seja, porque Aquário, dentro do simbolismo astrológico, é o grande aguadeiro, aquele que carrega os cântaros de água nas suas costas e vai trazendo essa água para renovar tudo no mundo. E nós vemos que daquela década de 60, no século 20 para cá, o mundo nunca mais foi o mesmo. E também, com certeza, o século passado não foi um século qualquer. Foi um século que realmente vai ficar marcado na história da humanidade, um momento realmente decisivo e histórico, porque nós podemos começar uma análise desse século vendo a própria questão demográfica, né? Quando virou o ano de 1900, o planeta Terra tinha cerca de 900 milhões de pessoas, e terminado o ano de 1999, no ano 2000, a humanidade findou aquele século com 6 bilhões de seres humanos. Ou seja, um crescimento exponencial de mais de 6, quase 7 vezes, né? O tamanho que a humanidade tinha no encerramento do século XVIII, o século XX se desenvolveu chegando a 6 bilhões de habitantes. O próprio Brasil, que na década de 70 tinha 90 milhões de habitantes, hoje já está com 180 milhões. Ou seja, em 30 anos a população do Brasil dobrou. Então são novos egos, são novos espíritos que estão reencarnando todos juntos, e a gente sabe que a teosofia, o esoterismo nos traz informações sobre isso, né? Não é que hajam novos espíritos chegando, mas sim é que são levas de seres, de egos que estão chegando para participar dessa grande celebração da evolução que acontece nesse planeta. Na nossa onda de vida, segundo as investigações clarividentes, existem cerca de 60 bilhões de egos no nível humano. Então,
nós sabemos que isso faz termos uma previsão de que muitas e muitas pessoas ainda vão reencarnar nesse planeta. Então nós vamos chegar provavelmente a mais de 20 bilhões de seres humanos habitando simultaneamente esse mundo. E mesmo assim, nos planos espirituais, no mundo astral, no mundo mental, outros bilhões de seres estarão aguardando a sua oportunidade de vir aqui para a Terra. Porque essa evolução não começou hoje, tá? Então a era de Aquário vai ter a sua influência, vai ter transformações, e simultaneamente nós tivemos também uma mudança de uma energia que realmente entrou já mais numa data mais antiga, por volta do ano de 1400. A humanidade também registrou a mudança de raio cósmico, ou seja, existem 7 grandes raios cósmicos que influenciam todos os seres humanos e que, por assim dizer, colorem os nossos espíritos, né? Então, por volta do ano de 1400 da era cristã, houve também a mudança de influência do 6º raio para o 7º raio. Isso também influencia por demais, porque o 6º raio estava em extrema sintonia com a era de Peixes, porque o 6º raio é o raio da devoção, é o raio do amor, da dedicação ao próximo. E o 7º raio, ele é o raio do ritual, e é por isso que se diz que a nova era, ou esses dias, são regidos por Saint Germain, né? Porque o 7º raio é o raio da ritualística, é o raio da organização. Então nós vemos que o renascimento, né, que aconteceu por volta do século XV, ele é realmente a expressão também da mudança dessa energia cósmica no planeta. E nós vimos quantos conflitos aconteceram, porque aquela era de Peixes, que já ia para sua reta final, levou ali naquele instante, né, com o renascimento, um golpe muito forte, quando nós vimos que a ciência, né, que é uma grande expressão do 7º raio, como organização, como método científico, né, como ritualística, né, porque existe um rito para o desenvolvimento da ciência, ela praticamente fere de morte aquelas ideias retrógradas que se transformaram as grandes instituições religiosas, né, principalmente no Ocidente, e notadamente a aproximação cristã, né, católica, e mesmo o catolicismo sofre também mais adiante um grande golpe com a reforma, né? Mas tudo isso também é o fenômeno desse blend, né, dessa fusão dessas duas energias, né? Na verdade são 2 grupos de energias, a passagem do 6º raio da devoção para o 7º raio do ritual e da organização, e paulatinamente a mudança da era de Peixes, a era da religião, para a era de Aquário, que é a era da individualidade, né? Isso que vai ser a característica que nós vamos ver nos próximos anos, como que as coisas vão ficar cada vez mais individuais, como as pessoas vão buscar na sua vida o desenvolvimento, o autodesenvolvimento dos seus seres, como haverá um esvaziamento das religiões que não perceberem isso, porque as pessoas não vão se contentar mais com aquelas religiões onde a pessoa é tratada como uma ovelhinha no meio do rebanho. As pessoas realmente vão procurar religiões, movimentos espiritualistas, vão procurar uma educação, uma informação que permita a ela se autodesenvolver. Essa é a grande característica da era de Aquário. Será uma época bastante artística, será uma era bastante
libertária, uma época onde a humanidade realmente vai conhecer um desenvolvimento que jamais teve comparação com outras épocas, né? Mas, só para encerrar essa questão do século XX, nós também vimos que foi um século de Armagedon, né? Se tem alguém que ainda está esperando o fim do mundo, realmente eu gostaria de informar que o fim do mundo já foi, meus amigos e minhas amigas. O fim do mundo foi realmente no século XX. Quem não percebeu isso é porque não viu nenhuma estatística militar, nenhuma estatística do que aconteceu em termos de mortes, em termos de guerra, em termos de carnificina, de genocídios e todo tipo de crime que aconteceu no século passado. A estimativa é que cerca de 200 milhões de pessoas tiveram as suas vidas ceifadas nos diversos conflitos que percorreram o século XX. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais, na grande Revolução Comunista, nas diversas guerras localizadas que aconteceram e outras revoluções. 200 milhões de pessoas morreram ou diretamente em combate ou então pela decorrência desses conflitos, dessas guerras, na forma da fome, na forma da pobreza e tudo que decorreu disso. Então jamais, meus amigos, houve uma mortandade tão grande de pessoas, né, em decorrência direta da guerra como aconteceu no século passado, culminando com aquela imagem que se transformou em clássica, né, que foi eleita inclusive a imagem do século, que foi a imagem do cogumelo atômico. Se vocês não sabem disso, a imagem da bomba atômica explodindo foi eleita a imagem que representa o século XX. Então vocês vejam só que coisa terrível, né? O ser humano atingindo o conhecimento da estrutura do átomo de uma forma teórica e em seguida ele transforma isso num artefato de mortandade, um artefato de morte. E aquelas 2 bombas que foram lançadas sobre o Japão demonstraram o quanto o ser humano ainda tem muito a evoluir e quanto que aqueles países que se organizaram para, né, trazer filosofias totalitárias, né, demonstram o quanto o ser humano ainda é atrasado, quanto ainda ele tem que se desenvolver. Então, meus caros amigos, não se preocupem com o fim do mundo, não se preocupem com o ano de 2012 aí, que virou a bola da vez daqueles que profetizam o apocalipse, porque o apocalipse, o Armagedon, ele foi o século passado inteiro. Mas, como eu disse, também foi o século dessa grande explosão demográfica que praticamente anulou a importância, né, desse verdadeiro banho de sangue dos nossos irmãos que faleceram realmente aos milhões no século passado. Se não tivesse havido esse crescimento demográfico, provavelmente a humanidade teria regredido muito. Mas o fato é que, materialmente, pelo menos, a humanidade seguiu adiante. A medicina, né, trouxe, com auxílio da tecnologia, muitas e muitas formas de preservar a vida humana. Então a coisa evoluiu, a expectativa de vida aumentou. Aqueles que preconizavam que não haveria alimentos no mundo para alimentar tantas bocas acabaram tendo as suas próprias bocas caladas, porque a própria tecnologia também aumentou a produtividade, né, com a mecanização da agricultura, a tecnologia genética, o desenvolvimento
de sementes e adubos e toda uma série de novas tecnologias na agricultura permitiram que o ser humano continuasse existindo sobre esse planeta com números cada vez maiores de pessoas nascendo. Então nós entramos, podemos dizer assim, a década de 60 do século passado nos traz até a era de Aquário. E Aquário vai ter o seu desenvolvimento e provavelmente nós caminhemos para um governo mundial, para um acordo mundial de segurança, um acordo político que garanta a equanimidade e garanta as condições de vida para todos os seres humanos. Mas, como tudo, né? A era de Aquário não estará isenta de problemas ou de perigos, né? Vocês podem antever, como eu comentei aqui, de que se Aquário vai ser uma era de individualidade, uma era de criatividade, isso também trará problemas. Inclusive porque no próprio estudo das eras astrológicas nós vemos que há sempre a influência daquele signo que é a sombra, que é o oposto, né, daquela era que está se desenvolvendo, né? Isso acontece também nos mapas astrológicos dos indivíduos. Então, na era de Peixes, o signo oposto a Peixes era o signo de Virgem, né? Então, nós vemos que nessa era de Peixes, que vai tendo seus últimos instantes, que praticamente já terminou, que era para ser uma época do culto religioso, também do bom gosto, da estética, né, dos grandes ideais políticos, filosóficos, né? No seu final havia uma grande influência da própria crítica, da própria de todas as características negativas do signo de Virgem, que é a sombra que é feita para Peixes. E na era de Aquário nós teremos um problema semelhante, porque a sombra de Aquário é o signo de Leão, né? E Leão tem lá as suas características, é um signo muito possessivo, um signo que gosta de dominar os grupos, que gosta de se pronunciar sobre os outros. Então a era de Aquário, que por si teria que ser uma era libertária, uma era de grande criatividade, de grande individualidade, também tem que se perceber, tem que se localizar para não se transformar também numa era de domínio, de totalitarismo, né? Há esse perigo. Então toda coisa, todo assunto, né? Tudo aquilo que nós observamos tem os dois lados. Nós vivemos num mundo dual. Nós vivemos num mundo onde a dualidade, infelizmente, prevalece. Então essa luz esotérica que nós pretendemos trazer para vocês aqui, ouvintes, faz parte de uma tradição, faz parte de uma linhagem esotérica que começa há muitos e muitos milhares de anos atrás, na parte oriental do planeta, e que vem trazendo a sua influência para o Ocidente. Nós dedicamos esse trabalho aos mestres orientais, que realmente são aqueles que originaram essa luz que nós pretendemos trazer aqui nesse canal. Esse canal nós oferecemos aos mestres da grande fraternidade branca do ramo oriental, para que eles nos inspirem e nos auxiliem a trazer a luz para vocês, meus amigos. Porque essa luz esotérica é a luz que está dentro do nosso ser. É a luz que irá finalmente nos libertar. E essa luz já se encontra dentro de nós. Cada um de nós é o fruto de um nascimento espiritual. Na verdade,
não de uma criação espiritual, porque esses termos eles nos levam a alguns erros. Cada um de nós foi emanado diretamente do seio da divindade. Nós somos chispas divinas e, como chispas, nós somos da própria natureza da luz. Nós somos luz, da luz nós viemos e para a luz nós retornaremos, meus amigos e minhas amigas. Mas essa luz, ela precisa vir até esse mundo de separatividade, esse mundo verdadeiramente de trevas onde nós estamos, para que ela mesmo se reencontre. Nós estamos aqui nesse mundo de sofrimento, nesse mundo de separatividade, para que nós nos reconheçamos, para que nós vejamos o quão diferentes nós somos desse mundo que nós frequentamos aqui. Porque, infelizmente, quando dentro do seio do Pai, dentro da nossa origem divina, dentro do grande ventre da divindade, nós estávamos numa luz tão plena que a luz plena também é praticamente idêntica também às trevas, porque ela é absoluta, ela é total. Então, para ganhar a autoconsciência, nós nos propusemos, né, juntamente à divindade, a vir aqui para o mundo da matéria. E essa vinda não é uma vinda simplesmente casual. É uma vinda que nós empreendemos com consciência. Então, quando nós vemos as escrituras do mundo, nós ficamos assim um pouco chateados com as interpretações literais, né? Principalmente com a interpretação cristã, né? Que dá a impressão que nós fomos criados e que nós somos separados da divindade, e logo em seguida nós fomos colocados, né, por algum estratagema para fora do seio divino, daquele jardim do Éden maravilhoso, porque nós resolvemos burlar aquelas regras que lá foram estabelecidas e que nós resolvemos nos deliciar com o fruto do conhecimento e da sabedoria, e assim fazendo nós somos expulsos do grande jardim do Éden, do paraíso, assim como nos escreve a Bíblia. Mas o fato é bem outro, meus amigos. Na verdade, nós não fomos expulsos do jardim do Éden. Nós é que basicamente expulsamos a divindade desse jardim. Porque olhando à nossa volta, o que nós vemos? Nós vemos um planeta cheio de vida, com milhões e milhões de espécies, né? Na fauna, na flora. Então nós estamos realmente no jardim do Éden. Mas o que nos falta é o conhecimento da nossa natureza divina, é o conhecimento de Deus. Então nós estamos, na verdade, padecendo no paraíso e imaginando que nós somos expulsos de algum lugar. Nós que não enxergamos a nossa verdadeira natureza, né? E existe uma historinha, né, que eu acredito que seja um mito adaptado da mitologia grega, né, que diz que essa luz que está dentro de nós, essa maneira de escondê-la foi decidida, né, entre os grandes deuses do Olimpo, né, que num certo momento discutiram aonde que essa luz deveria ser escondida, né, porque ela é muito importante, ela é muito poderosa e o ser humano poderia fazer alguma coisa errada com ela. E os deuses da mitologia grega entraram dentro de uma assembleia e começaram a confabular aonde eles iriam esconder. Então Vulcano sugeriu que se escondesse dentro das labaredas incandescentes dos vulcões da terra, porque ali o homem não entraria e não acharia.
Mas algum dos deuses disse: mas o homem um dia pode desenvolver equipamento e pode descer lá nos confins da terra e achar essa luz, a luz da verdade. Então, aquele que regia os mares, Poseidon, disse: tragam essa luz para as fossas abissais dos oceanos, porque ali o ser humano jamais vai encontrá-la. E também se chegou à conclusão de que ali também o ser humano um dia poderia chegar. E finalmente, depois de muitas outras sugestões de se esconder nos céus, ou se esconder aqui ou ali, algum grande esperto acabou dizendo: vamos esconder essa luz dentro do próprio ser humano, porque ali vai ser o último lugar aonde ele irá procurar a luz. E é isso realmente que acontece, meus amigos. Nós procuramos as coisas fora de nós, quando a verdade, a luz, a felicidade, a verdadeira fonte da satisfação já se encontra dentro de nós, já se encontra mais perto de nós do que os próprios botões das nossas roupas. E nós ficamos batendo canela procurando por aí. Então o ser humano precisa olhar para dentro, porque nós somos livres para procurar essa luz. É óbvio que nós ficamos nesse mundo, um mundo que nós sabemos que é impermanente, um mundo que nós sabemos que sofre mutações, e nós nos apegamos aos objetos, nós nos apegamos às pessoas, nos apegamos a nós mesmos, a nossa autoimagem, mas tudo isso lamentavelmente é impermanente, meus amigos. Aonde estaremos nós daqui a 50 anos, daqui a 100 anos? Ainda existirá a nossa casa? Ainda existirá o nosso carro, o nosso computador? O nosso computador daqui a 6 meses, 1 ano já será uma coisa ultrapassada, mas daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, praticamente nada do que nós conhecemos não existirá mais. Nem os nossos corpos, nem os nossos parentes, nem aquelas pessoas que nós conhecemos, e provavelmente nem o nosso próprio estilo de vida não existirá mais. Então, se apegar a isso, meus amigos, é a forma mais trágica de ignorância. Porque se existe a luz, com certeza também existirão e existem realmente as trevas, meus amigos. As trevas realmente existem e elas também estão aí ao nosso redor. Mas no caso do ser humano, essas trevas, elas têm 2 nomes muito importantes que nós devemos tomar muito cuidado com elas, que são as trevas provocadas pela ignorância e as trevas provocadas pelo egoísmo. O egoísmo e a ignorância são as 2 correntes que nos prendem nesse mundo de separatividade, esse mundo de trevas no qual nós estamos, meus amigos. Porque se nós realmente conseguíssemos informações que preenchessem e que esclarecessem, que iluminassem a nossa ignorância, nós perceberíamos que a fixação em nós mesmos é a fonte de sofrimento, é a fonte de todas as nossas doenças, de nossas mazelas. Já, obviamente, com muitíssimo mais competência, analisou isso o grande iluminado, o mestre dos mestres, que foi o Senhor Buda, quando ele disse que o apego é a causa do sofrimento, porque nós somos ignorantes e nós nos apegamos às coisas imaginando que elas vão nos dar estabilidade. Na verdade, tudo que nós fazemos na vida é buscando a estabilidade. Nós trabalhamos para sobreviver, para comprar as nossas coisas,
para pagar as nossas contas, porque nós queremos estar abrigados, nós queremos estar em ambientes confortáveis, em ambientes protegidos, com alimentação e com tudo mais. E muitas vezes nós passamos a vida toda trabalhando só para isso, sabendo que essa segurança ela é meramente passageira, porque nós não podemos garantir essa segurança para sempre. Porque, ao contrário, se nós tivéssemos mais esclarecimento, nós perceberíamos que dentro de nós existe a nossa alma, que realmente é aquilo que vai habitar outros corpos, é aquilo que vai realmente sobreviver ao nosso desaparecimento. Então, quando Jesus disse que nós não devíamos ajuntar tesouros aqui na terra, onde os ladrões, fazem a sua festa, onde a praga e tudo o que acontece no mundo corrói essas riquezas, ele nos informou que nós deveríamos ajuntar riquezas no céu, E obviamente que julgaram que ele estava sendo poético, mas o fato é esse mesmo, meus amigos. A grande riqueza que nós temos é o nosso caráter, é a nossa cultura, é o nosso estilo de vida interior, é a nossa espiritualidade. Então, se nós quisermos nos dedicar a alguma coisa permanente, nós temos que nos dedicar a essa vida interna, a essa vida esotérica, a essa vida espiritual, que não é visível, que não é palpável, mas que todos nós, seres humanos, sabemos que elas realmente existem. Nós não somos realmente seres materialistas, porque se nós o fôssemos, o mundo seria muito diferente do que é hoje. Nós somos pessoas muito mais preocupadas com as sensações, com os prazeres, com o preenchimento dos nossos vícios e dos nossos apegos, e nós não percebemos que é essa luz interna que nós procuramos, que devemos procurar desenvolver, que é o elixir da longa vida, que é a pedra filosofal que um dia vai nos levar à imortalidade. Então, a nossa proposta aqui nesse programa é de trazer para vocês informações, é trazer conhecimento, trazer tudo aquilo que possa dar a você, caro ouvinte, condições de se avaliar, condições de divisar novas perspectivas, novos horizontes, para que vocês possam começar ou continuar, se já estão fazendo, a sua autotransformação, a sua reforma interior, a sua reforma íntima, e também se aprofundar cada vez mais. Nós pretendemos aqui sermos amigos, do conhecimento, aquilo que é a palavra que foi cunhada pelo maravilhoso mestre Kuthumi quando ele foi Pitágoras, quando ele cunhou a palavra filosofia, de philos, amante ou amigo, e sophos, que é sabedoria ou conhecimento. Nós queremos ser amigos do conhecimento e da sabedoria, e com certeza estender essa amizade para vocês, ouvintes, trazendo aqui muita informação, muito conhecimento para que todos nós possamos evoluir. Então é com muita satisfação que nós damos por inaugurado esse canal aqui da Esotérica FM, da loja Esotérica Virtual, que é o programa Lux Exotérica. Nós estaremos aqui trabalhando textos, O primeiro dos textos, e não é um texto muito curto, na verdade é um livro inteiro que nós pretendemos tratar, é justamente o livro de Charles Webster Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas. A partir de amanhã, aqui
na Esotérica FM. Nós vamos trabalhar capítulo a capítulo aqueles que nós julgarmos interessantes do livro O Lado Oculto das Coisas, de Leadbeater. Porque o primeiro passo que nós temos que fazer, que dá em direção à luz, é reconhecer esse mundo espiritual que está ao nosso redor, meus amigos. Aquilo que nós vemos, que nós sentimos com as nossas percepções, são uma parte infinitesimal do que existe no universo. Os próprios cientistas hoje estão aí procurando a matéria escura, a energia escura, né? Que é uma massa, que é uma energia que não é registrada pelos instrumentos, mas que por questões indiretas os cientistas já percebem que existe. E nós espiritualistas sabemos que essa matéria e essa energia escura, na verdade, são os planos invisíveis da natureza, são os planos espirituais, que também naquele nível têm sua substância, são materiais no sentido da substância, e nós temos que nos conscientizar das nossas emoções, temos que nos conscientizar dos nossos pensamentos, trabalhá-los, aperfeiçoá-los, e aí sim engastar sobre essa base a joia da nossa espiritualidade. Cada um de nós está peregrinando, meus amigos. Nós somos peregrinos rumo a uma luz ainda maior. O futuro de cada um de nós é de um brilho, de uma magnitude que nós sequer podemos imaginar. Cada um de nós tem que buscar essa luz, e essa busca começa dentro de cada um de nós. Então agradeço do fundo do meu coração a oportunidade de ser um canal de serviço para vocês, amigos, trazendo aqui muitas e muitas informações, referências bibliográficas, trazendo textos, trazendo opiniões diferentes para a ilustração dos amigos, das amigas, dos irmãos e das irmãs. A partir de amanhã estaremos aqui estudando o lado oculto das coisas. E só para encerrar, só temos a dizer que vocês todos que já são associados da loja Esotérica Virtual já cumprem uma coisa que é muito importante dentro da espiritualidade, que é reconhecer o circuito da energia. Todos vocês estão recebendo nesse momento muita energia, muitas bênçãos, muitas informações, e todo esse esquema foi montado para que vocês recebessem essa energia. Agora vocês também têm que trabalhar com essa informação, e se vocês assim quiserem, vocês também podem retornar energia aqui para nós. Na verdade, a energia não pode ser criada, ela não pode ser destruída, né? Segundo o grande princípio de Lavoisier. Ela só pode ser transformada. E o que nós estamos aqui fazendo é transformando cultura, transformando informação nessa energia que vocês estão recebendo, da mesma forma que os músicos transformam os seus sentimentos, transformam as suas intuições em belas harmonias, em belas sinfonias e todas as harmonias musicais. Então nós estamos fazendo aqui uma alquimia, e nós pedimos a vocês: retornem essa energia ou para vocês mesmos, ou para outras pessoas, ou então nos auxiliem retornando essa energia para nós, para que nós façamos um ciclo perfeito. O ciclo perfeito é quando todas as partes de um sistema percebem a sua posição e fazem a energia cósmica circular. Então a energia que nós pretendemos circular aqui é a energia do amor, a energia da luz, a energia do segundo raio, que é o raio do amor, sabedoria, da inteligência cósmica. E nós pretendemos
e confiamos que nós aqui pelo menos iremos nos transformar, porque eu pessoalmente estou aqui desse lado do microfone porque eu estou pagando uma grande dívida que eu tenho com a luz, de tantas e tantas bênçãos que eu tenho recebido. Então eu estou em débito com essa energia cósmica e eu estou aqui quitando esse débito, devolvendo para todos vocês e devolvendo para o universo, fazendo passar por mim essa energia. Então é isso que eu peço a todos vocês, ouvintes. Se transformem também essa energia, retornem essa energia nos seus trabalhos, nas suas empresas, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua religião, na sua loja maçônica, na sua igreja, no seu centro de pesquisa, onde vocês estiverem. Por favor, levem também essa luz para o mundo, porque é assim que a Era de Aquário vai atingir o seu desenvolvimento. Então, agradeço de coração. A partir de amanhã nós vamos preparar para todos uma maneira de vocês aqui também enviarem perguntas, para nós, porque nós não queremos que esse canal seja apenas unidirecional. Nós queremos que ele seja também uma via de mão dupla, onde nós vamos falar aqui e aqueles que quiserem vão poder encaminhar perguntas aqui ao nosso e-mail, infelizmente acho que não vamos conseguir acompanhar o nosso chat online, porque é muito difícil aqui seguir o nosso script aqui e acompanhar o chat, mas com certeza todas as perguntas que nos forem encaminhadas por e-mail serão respondidas, e aquelas mais pertinentes aqui aos nossos assuntos, nós pretendemos respondê-las também ao vivo. Senão, na hora, no dia seguinte, nós iremos avaliar essas questões e vamos trazer, no segundo momento do nosso programa, as respostas a essas perguntas. E também gostaríamos de avisar a todos que as gravações do programa Luz Exotérica estarão disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual, em www.levir.com.br. Então, aqueles que não puderem nos acompanhar no período noturno poderão a qualquer momento, 24 horas por dia, obviamente que aguardando algumas horas, para nós processarmos aqui a gravação, nós vamos colocar lá no site da Loja Esotérica Virtual. Então não se preocupem, porque a nossa intenção é que essa energia, que esse programa não se perca, que ele esteja gravado, que ele esteja disponível não só agora ao vivo, como nós estamos aqui, mas também em gravações, para que outras pessoas que nem sequer sabem da existência do programa também possam ouvi-las. E agradecemos ao prestígio, a grande audiência. Nesse momento estamos com 65 amigos, não só de todo o Brasil, mas também nesse momento dos Estados Unidos, de Portugal e até do Japão aqui. Um grande abraço para esse nosso amigo que provavelmente fala português, porque está nos acompanhando direto do Japão. Em Portugal já é de madrugada, já é quase 2, 3 horas da manhã. A todos vocês, amigos, um grande e fraterno abraço, e gostaria de encerrar esse programa citando aqui um grande mantra muito utilizado aqui dentro dos ambientes esotéricos e teosóficos de São Paulo, agradecendo do fundo do coração realmente a audiência, o prestígio de vocês. A partir de amanhã estaremos estudando aqui O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. Então, cerremos os nossos olhos, procurando compreender e internalizar o sentido dessas palavras.
mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita em nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Muito obrigado, amigos e amigas ouvintes. E agora vamos retornar à nossa programação musical aqui da Esotérica FM. E mais tarde, já pela manhã, o primeiro programa, o programa 0001 Lux Exotérica, estará à disposição de vocês. E amanhã retornaremos aqui às 21 horas para darmos continuidade a esses estudos. Uma boa noite para todos vocês, um bom descanso e até amanhã, quinta-feira, quando retornaremos aqui na Esotérica FM com o programa Lux Exotérica. Namastê, meus caros irmãos. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vós. Uma boa noite para todos.